Vamos lá então. Então, fechemos os nossos olhos e vamos trazer à nossa frente a figura de Jesus. Ah, Jesus, quantos ensinamentos! No passado, temíamos a Deus. Hoje, o amamos. Hoje compreendemos a vontade de Deus. E compreendemos porque você, Jesus, nos trouxe o ensinamento. É você que nos aproximou dele. E ele sempre cuidando de nós, com todo carinho. Entretanto, não conseguimos compreender esse Deus. É verdade que nos dias de hoje ainda pouco compreendemos, mas já temos o entendimento, a capacidade de amar esse Deus e chamá-lo de Pai. Como é importante. E Jesus nos ensinou isso. Deus é Pai. E como Pai, fica tão mais fácil compreender esse Deus, porque temos os nossos pais. Talvez não estejam fisicamente conosco, mas em coração estarão sempre. Meu Pai estará sempre comigo, em todas as situações. E esse Deus, que é infinitamente maior, está comigo em todos os momentos. Então agradecemos a Jesus por nos ter passado esse ensinamento. Que assim seja, graças a Deus. Bom, boa noite a todos. A outra Landinha entrou. Hoje temos duas Landinhas. Quem mais está aí? A Sandra, a prima Sandra. Beijo. Então, vamos rapidamente recapitular o que falamos na live passada para começarmos a entrar nos 10 mandamentos / século XXI, os dias de hoje. Então, na última semana, na última live, lembram-se, nós falamos da história de Zebedeu, aquele judeu, fervoroso, amante do judaísmo, sério, dedicado, devotado, honesto, mas que começa a entender a mensagem de Jesus, que era a mensagem de amor. E aí ele se convence que a mensagem de Jesus era realmente o Messias que havia chegado. E veio Jesus. Então, precisamos nós, hoje, encontrar esse Jesus em todos os campos de atuação. Vemos muitos colocarem a mensagem de Jesus em destaque nas suas vidas. Talvez nunca tenhamos visto tanta gente olhando para o alto. Mas temos algumas questões que precisamos ver. Precisamos prestar atenção até em nós mesmos. Como que a perseverança? Seguimos Jesus. Quando falamos seguimos Jesus, buscamos o ensinamento dele. Porque, na verdade, é o ensinamento que precisamos colocar dentro de nós. Então, questão da perseverança. Muitos buscam hoje. Amanhã, mais ou menos. Depois, parou. Esqueceu. Porque a terra nos oferece tantas seduções que, de repente, nós saímos dos trilhos, Queremos fazer o melhor e acabamos não fazendo. Então, muitas vezes percebemos a nossa necessidade de mudança. Mas que nem sempre queremos fazer. Percebemos a necessidade, mas nem sempre estamos dispostos a empreender essa mudança. Se percebemos a necessidade e olhamos para frente, nós lembramos aquela frase de Jesus quando ele se reportou ao arado. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não vai para frente. Ele parou, não vai seguir de forma melhor. Então, falamos também de uma mudança que nunca poderá ser uma imposição. É alguém que está impondo. É um comportamento religioso, não importa. Estão impondo. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, se é uma imposição, não é mudança. Não é mudança. Então, nós estaríamos apenas retornando à época
da dureza das leis. Por quê? Estão impondo e eu tenho que seguir. Eu tenho medo se sair fora. Serei punido se sair fora. Serei excomungado, tirado da igreja, do templo, do centro espírita. Por quê? Porque não aceitei imposição. Então, é estranho, né? Então, muitos seguem e que nada mais é do que a continuidade da dureza da lei, se a gente não prestar atenção. Porque a mudança tem que ser aqui dentro. É a questão da conscientização. Me conscientizo da necessidade de mudar. Então, que eu faça a mudança. Né? Não fico bobeando, não. Hoje faço, amanhã talvez, depois de amanhã, não estou com tanta vontade. Não, então você não vai fazer. Vai ficar parado. Então, precisamos, seguindo a live, precisamos raciocinar sobre a mensagem de Jesus. Né? Raciocinar. Muitos vão dizer, mas você está contradizendo alguma coisa que está escrito na Bíblia? Né? Então você não segue, não acredita? Jesus disse, a planta que meu pai não plantou vai ser arrancada. Por que ele falou isso? Porque coisas seriam colocadas e que ele não havia dito, ou havia dito de uma forma diferente. Lembram-se da parábola do joio e do trigo? Joio e trigo. Então é aquele dono de uma terra que planta, obviamente, o trigo, porque joio é mato, não produz nada, só ocupa lugar. Então, o dono dessa terra planta o trigo, que é para fazer o pão, né, o alimento. E de repente, os empregados dele vêm e dizem, olha, está cheio de joio crescendo junto com o trigo. E agora? A semente não era boa? Não, é algum inimigo que veio e plantou o joio no meio. Então, o senhor quer, perguntaram os empregados, que a gente vá lá no campo e arranque o joio para que dê espaço para o plantio normal do trigo. E o dono da produção, o dono da área diz, não, por enquanto não. Por quê? Porque os dois vegetais, enquanto novinhos, são iguais. O joio e o trigo se parecem demais. E se nós quisermos arrancar aquilo que não é bom, aquilo que é joio, aquilo que, no aspecto religioso, no aspecto aqui interno, coisas da alma, não é bom, se eu quiser arrancar, muitos, se quiserem arrancar, capaz de arrancar o trigo junto, ou seja, vai arrancar aquilo que não presta, mas arranca também aquilo que é verdade, aquilo que é bom. Então, acontece isso. Vamos deixar crescer. E crescendo o trigo, e ao lado o joio, quando chega numa certa época, o joio muda de cor. E aí é fácil perceber, ou esse é joio, esse é trigo. Vai lá e arranque o joio. Né? Faça feixes e coloque fogo, disse Jesus. Então, adulteração nos textos, óbvio que aconteceram. Por isso que nós temos que raciocinar, pensar na mensagem. Muitos leem e dizem, está escrito aqui, é na Bíblia, isso é verdade. Não, vamos raciocinar. E por que isso? Porque as mudanças aconteceram. Talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas aconteceram. Vamos recordar que Jesus viveu no primeiro século, né, da era cristã, obviamente, e deixou a mensagem. E que no primeiro, segundo e terceiro século, os cristãos viviam o cristianismo, a mensagem de Jesus, dentro de uma pureza linda. Eles faziam rigorosamente aquilo que Jesus havia deixado. Havia fraternidade, companheirismo, doavam aquilo que tinham em favor de todos. Mas no quarto século começa a mudança, porque Roma, que dominava a região, traz para dentro de si a doutrina do Cristo. Roma, que era pagã, leva para dentro, porque ela ficou com medo. O que vai acontecer?
É problema que os pagãos vão misturar as coisas e vão começar a ficar subjugados aos cristãos, que estão crescendo tanto. E aí? Como que vai acontecer? A Roma trouxe para dentro o cristianismo, trouxe para dentro, mas, obviamente, alguma interferência foi feita, alguma manipulação foi feita, sem sombra de dúvida. E aí nós vemos que o cristianismo, a partir de então, começa a perder um pouquinho a sua pureza, para não dizer muito. Vamos desembocar na época das cruzadas, da Inquisição, disso tudo. Então, era preciso buscar a pureza da mensagem de Jesus. Então, individualmente, cada um precisa fazer os confrontos entre a lógica e a razão com aquilo que está escrito. É necessário, então, que a gente faça um confronto, usando a lógica, a razão, com aquilo que está escrito nos textos. Falamos, exemplo, Deus, que é presciente, sabe antes o que está acontecendo, vai nos encaminhar para um inferno. Nenhum pai manda um filho seu para um inferno, para ficar de uma forma definitiva sofrendo. Não faz o menor sentido, E aí nós vamos ver coisas que ainda hoje, vamos até lembrar um pouquinho, demorar uns minutinhos aí para contar essa história, para ver que há coisas que nós reputamos como absurda, respeitamos quem acredita, tá? Tem um texto lá no Velho Testamento, está no segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículos 6 a 7. E eu vou contar bem rapidamente. Moisés havia recebido lá no Monte Sinai, que é o Monte Horebe, orientações para fazer a Arca da Aliança, onde seria colocado a Tábua dos 10 Mandamentos. Mas recebeu toda uma orientação, como transportar essa Arca da Mudança. Ele colocou um monte de informações, um monte de orientações. Quem cuidaria dessa arca seriam os levitas, da tribo de Levi, portanto. Mas carregar nos ombros essa arca, tipo aquele que levam em procissões, que colocam um santo em cima, quem levaria nos ombros seriam os levitas da tribo de os coatitas da tribo de Levi. Mas eles levariam no ombro, mas não poderiam nunca tocar na arca. Era proibido. Não pode tocar. Deus mandou. Isso na visão do que está escrito, que para mim é muita alegoria, com todo respeito. Aí, nós vamos ver que eles... Ainda não entrou o YouTube. Então vamos ver que essa arca permaneceu, numa certa época, guardada na casa de um homem chamado Abinadab. 20 anos ficou lá guardada. Ele era levita. E tinha um filho chamado Uzá, que era, portanto, levita também. Mas ele era, provavelmente, do segmento dos coatitas. Ele não poderia colocar a mão na arca. Só que a arca ficou na casa dele 20 anos. Não deve ter colocado, Será? Então, diz que de repente estão transportando a arca através de animais. Animais carregando a arca. E a arca começa a pender como se fosse cair. E a reação natural, de usar era o quê? Segurar. E ele segurou. Botou a mão na arca para que a arca não caísse e quebrasse. Obviamente, nesse momento, a rigor, ele estaria contrariando a determinação de Deus. E aí a narrativa diz que ele foi fulminado, Uzá. Por quê? Porque não poderia colocar a mão na arca. Deus ficou muito furioso e acabou fulminando Uzá. Absurdo. Óbvio que é absurdo, Com toda a boa vontade e tal. É natural entendermos que essas determinações que vieram através de Moisés
tinha o objetivo de disciplinar as pessoas. Mas Deus matar alguém que tocou a mão numa arca para que ela não caísse no chão? Absurdo. E cheguei a ouvir até da parte de religiosos, né, que endossam isso do começo ao fim, dizendo, olha, foi até um gesto bonito de usar, né? Usar segurou, mas não podia. Por isso que Deus fulminou. E aí? Mas Deus foi misericordioso, porque não foi só usar que segurou. Teve outros que seguraram. Ele foi misericordioso porque ele não matou os outros, matou só usar. Eu falei, bom, então ele foi misericordioso ou ele foi injusto? Que coisa absurda, né? Então tem tantas coisas que a gente tem que pensar. E as pessoas às vezes levam isso a ferro e fogo e tem entendimentos que realmente são equivocados, né? Mas nós tivemos a oportunidade de resgatar informações que vieram dos cristãos nos primeiros séculos, primeiro, segundo, terceiro, que foi resgatado pela doutrina espírita. Porque senão, temos que buscar isso, senão nós vamos ficar num verniz de um entendimento, como esse caso de Uzá. Olha, eu amo esse Deus que fulminou Uzá. Então, se eu não for a fundo, eu fico no verniz de um entendimento. E de um entendimento que é complicado. Vamos continuar com a dureza da lei. Não vamos ter o amor no coração que Jesus veio nos trazer. Ficaremos, portanto, sempre distanciados desse amor. E muitos, fazendo isso, vão continuar como Zebedeus, aguardando a oportunidade de um novo encontro com Jesus. Por quê? Porque não aproveitaram. Então, vamos pensar nos 10 mandamentos à luz dos ensinos do Mestre. Os 10 mandamentos. Nós tivemos a oportunidade de colocar um trecho no nosso livro, que é o Seguindo com Jesus na Judéia, que é o segundo livro. Nós vamos ver qual é o entendimento que precisamos ter com relação aos 10 mandamentos, aquele rigor, aquela coisa toda que é simples para nós entendermos. É simples. Praticar vai depender da boa vontade. Então, diz assim, Jesus falando, certamente, quem verdadeiramente ama, automaticamente já estará cumprindo o que contém as tábuas. Jesus veio falar de amor. Aquele que ama não mata, nem rouba, não deseja o que pertence ao outro, pois nenhum mal lhe quer. Ama. Naturalmente amará seus pais e dedicará ao Pai Celestial mais que um dia de devoção. Lembra do sábado? Então, mais de um dia de devoção, e não apenas o sábado. Estará com ele todos os dias, transformando a adoração que lhe é devida em atos de socorro e amor ao semelhante. Descobrirá que, amando ao próximo, estará dizendo ao Criador o quanto o respeita. E esta é a mais linda forma de adoração. Por esse motivo também Jesus disse, um deles, doutor da lei, interroga Jesus e diz, mestre, qual é o grande mandamento na lei? Qual o grande mandamento? Ele estava acostumado com os 10, né? E Jesus diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, esta é a chave para entender corretamente os 10 mandamentos para os dias de hoje. Então, sempre utilizando a razão, a lógica. Sair daquele entendimento arcaico. Temos o direito, aliás, a obrigação de raciocinar, de pensar,
de compreender. Então, vamos começar a falar dos 10 mandamentos, mas analisando hoje, nos dias de hoje, ajustando esse mandamento. Então, é extremamente importante isso para a nossa felicidade. Importantíssimo, importantíssimo para uma vida em sociedade. Porque se não aplicarmos esses mandamentos da forma como nós vamos abordar, que é aquilo que Jesus deixou, não haverá uma vida em sociedade pacífica, amorosa. Não será possível. Sem o entendimento correto dessas orientações, viveremos o caos. Aliás, já vivemos, de certa forma, no caos em razão disso. Então vamos logo para o primeiro mandamento e nós vamos abordar muita coisa, nesse primeiro mandamento, que não dará tempo hoje. Ele diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, não é para ter outros deuses. O Deus verdadeiro é Ele, mais ninguém. Não tenha outros deuses. Talvez estejam aí, amigos, perguntando: mas eu não tenho outros deuses. Eu diria: temos sim. Nós temos deuses, outros deuses, e nem percebemos. Temos outros deuses. Vamos abordar aí então. Vamos ver, por exemplo, que Moisés tinha a preocupação de levar para frente, através do povo hebreu, a ideia desse Deus único. Sair daquelas crenças anteriores, o politeísmo, os pagãos, os gentios, crenças que traziam vários deuses. E vão dizer: mas eu não acredito em nenhum desses deuses. Mas não são esses ainda, são outros que a gente tem. Eles tinham, por exemplo, Apolo, Afrodite, Júpiter, Juno, Netuno e outros tantos. E a meta, portanto, de Moisés era fazer com que a gente aprendesse a amar a Deus sobre todas as coisas. Todas as coisas. E aí perguntamos: como a humanidade se relaciona hoje com Deus? Como que se relaciona? Será que está tudo bem? Será que Deus está, vamos dizer assim, não cabe bem o termo, será que Ele está feliz conosco? Ele compreende, mas estaria feliz se Ele carregasse os mesmos sentimentos que nós carregamos? Não, nós temos que descobrir esse Deus. Por quê? Porque bagunçamos muita coisa. E se é para continuar amando Deus, como quando o homem tinha outros deuses, então nós estamos voltando a estaca zero. Estaca zero. E para você, responda para você: o que é Deus? O que você imagina que seja? Ou o que você imagina quem seja Deus? Uma pergunta: será que Deus é aquele que, mesmo com todo amor e carinho, alguém lhe ensinou quando você era criança? Será que aquele é o Deus? Será que nós aprendemos a entender um Deus de uma maneira correta? Livro dos Espíritos é o primeiro livro da doutrina, portanto a doutrina se inicia a partir desse livro, quando são formuladas perguntas aos espíritos de um grau elevado, e eles nos informam. Do outro lado, esses espíritos de um porte bonito vêm e trazem as respostas. E a primeira pergunta: que é Deus? Olha a resposta. Esse Deus já não é mais aquele Deus pintado nas capelas. Lá na Capela Sistina a gente vê lá Deus. Não, Deus não é aquilo. Aquilo o homem pintou de acordo com aquilo que ele conhecia. Ele conhecia um homem. Ele conhecia e entendia que um homem sábio teria que ser velho. Deus é grande, então ele pinta uma figura grande. Então o homem, de certa forma, faz Deus
a sua própria imagem e semelhança. Então, que é Deus? Ele diz, é inteligência suprema, causa primária ou causa primeira de todas as coisas. Mas, pergunto, será que esse Deus existe? Olha, nós vamos começar a questionar Deus. Será que esse Deus existe? Nós estamos fazendo que nem Descartes, né? Opa, questiona, deixe de acreditar naquilo que você acredita, questione até para voltar a acreditar, mas de uma maneira mais sólida, mais firme. Será que existe esse Deus? Vamos ver algumas provas que nos mostram que ele existe. Esse Deus, uma força, um conjunto de leis, não importa o quê, mas poderoso, bondoso, né? Vamos lá. Pensemos num axioma, numa premissa, que é aplicada às nossas ciências, que diz assim: não há efeito sem causa. Não pode algo que esteja aqui e que não tenha algo que cause o que está aqui. Tem que ter a causa. Procuremos a causa de tudo o que não é obra do homem. E a nossa razão vai responder. Então, todo o universo é obra do homem? A terra é obra do homem? Os animais, as plantas, obra do homem? Não. Então, a razão já está respondendo. Tem uma força por detrás disso. Há um provérbio que diz que pela obra se reconhece o autor. Pois bem, veja a obra e procure entender o autor. É como um pintor e um quadro. Se eu vejo um quadro, eu nem conheço o pintor, nem vi o pintor, não sei nem quem é o pintor. Mas aí eu olho e vejo aquele quadro de uma harmonia, de uma beleza, de uma sutileza, as cores bem colocadas. Eu vou dizer, que pintor fantástico! Olha a sensibilidade desse homem. Então, pela obra, eu consigo entender quem é o autor. Pelo pintor, pela obra, eu consigo entender quem é o pintor. Pela obra que existe em todo o universo, eu começo a imaginar quem é o autor disso tudo. Entretanto, é o orgulho que gera a incredulidade. Aqueles que dizem, não existe. Não existe esse ser, essa força. Não existe não. O homem orgulhoso, ele não consegue admitir nada que esteja além dele, que seja maior do que ele, como se a gente fosse alguma coisa grandiosa. Mas o orgulhoso não admite uma força superior que tenha feito isso tudo. Então, perguntando, né? Muitos creem, por exemplo, que tudo que está aqui é obra do acaso. Obra do acaso. Então vamos perguntar um pouquinho sobre acaso. Acaso. O que é acaso? Acaso é nada. É nada. O acaso é nada. Definição de acaso: algum acidente, alguma coisa que aconteceu acidentalmente. Casualidade, aleatório, eventualidade, imprevisibilidade, algo assim imprevisto, inesperado. Ou seja, não é nada programado. Então, um acaso inteligente, se tivesse um acaso inteligente, já não seria mais acaso. Deixaria de ser acaso. Outra pergunta vou fazer, só para a gente entender. Será que se eu colocasse as peças soltas de um relógio desmontado, colocasse dentro de um saquinho e começasse a chacoalhar o saquinho, com aquelas peças todas soltas, será que seria possível, ao término dessa agitação que eu fiz no saquinho, sair um relógio montado? Não. E outra, nesse exemplo, ainda teríamos que considerar que esse relógio, além de montado, o universo, ele é perfeito, tudo encadeado, uma harmonia. Acaso faz isso? E no exemplo do relógio, ainda alguém teria que ter feito
as pecinhas do relógio, porque senão eu não teria nada para chacoalhar no saquinho, né? Então, para se crer na existência dessa força, desse Deus, desse conjunto de leis, não importa o que seja, basta que se lance o olhar sobre as obras da criação. Um vegetal, um animal, um ser humano, a máquina humana, que perfeição! Acaso faz isso? Não dá, né? Então, o próprio universo existe, logo tem uma causa, né? Então, duvidar da existência dessa força, né, que é Deus, não importa, é negar que todo efeito tem uma causa. E acreditar que o nada pode fazer alguma coisa, né? E é estranho, não dá para aceitar, eu não consigo aceitar de forma nenhuma. Dedução, então, que se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus, é que Deus existe, que essa força existe, né? É a dedução que eu trago. Olha só, esse sentimento da existência dessa força maior, poderosa, poderia ser fruto de educação, ideias adquiridas? Se assim fosse, por que existiria, dizem os espíritos, nos vossos selvagens? Isso aqui aconteceu em 1857, hein? Por que existiria no meio dos vossos selvagens esse sentimento também? Nunca tiveram contato com a civilização? Nunca receberam nenhuma orientação externa e têm o mesmo sentimento? Então existe, desde todos os tempos da humanidade, esse sentimento. Volte milênios e milênios, o homem tinha a noção da existência de uma força maior que ele, que teria feito tudo, criado tudo. Ainda, se fosse tão somente produto de um ensino, ele não seria universal. Mas hoje, internet, eu escrevo alguma coisa, o outro lado do mundo está lendo. Isso foi passado em 1857, onde sair de uma cidade para chegar a outra era uma dificuldade. Imagina de um país para outro. Imagina de um continente para outro, né? Então, os selvagens que têm, né, que nunca tiveram contato com a civilização, têm esse mesmo sentimento. Então, se aceitamos a existência dessa força infinita, né, desse conjunto infinito de leis, dessa força cósmica que chamamos de Deus, tá? Então, se aceitamos, vamos começar a procurar entender um pouco mais sobre ele. E não ficar de uma forma leviana, que nem no início, quando narramos o episódio de Uzá. Ele tocou na arca, Deus matou. Que loucura! Que loucura! Né? Não faz o menor sentido. Então nós temos que pensar nos atributos, nas qualidades dessa força que chamamos Deus. Vamos pensar um pouquinho nele, né? Não compreendemos ainda, hoje, não dá, para compreender a natureza íntima dessa força, dessa grandeza, desse Deus, né? Mas no passado, se hoje não entendemos, no passado era pior, muito pior. Na infância espiritual, ou seja, quando começávamos a dar os primeiros passos com relação à caminhada espiritual, nos equivocamos e atribuímos a essa força, a esse Deus, né, algumas das nossas imperfeições. E isso tudo narrado na Bíblia. Exemplo, Deus se arrepende. Você acredita que Deus possa se arrepender? Se arrepender do quê? É perfeito. Mas olha aqui, está em Gênesis, capítulo 6, versículos 5 a 6. Gênesis é o primeiro livro do Velho Testamento, do Antigo Testamento. E ele se reportava, nesse trecho, a Adão e Eva que haviam pisado na bola, né?
Então, está narrado assim em Gênesis. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra. E isso lhe cortou o coração. O homem colocou em Deus aquilo que passava-se com ele. Nós não nos arrependemos quando fazemos algo equivocado, né? Não ficamos com o coração partido. Essa força que comanda esse universo todo vai ficar dessa forma? Não, isso é coisa do ser humano, da criatura, não do Criador. Está na 1 de Samuel, que diz assim: Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir. Esse Deus vivia se arrependendo. Devia fazer tudo errado, pelo jeito, né? Outra passagem, essa aqui é fantástica. O homem chamando a atenção de Deus, e aí Deus se arrepende e fala: errei mesmo. Olha que maravilha. Está em Êxodo, livro de Êxodo. Êxodo narra a saída do povo hebreu que estava cativo no Egito. Moisés levando aquele povo. Ele estava no Monte Sinai, Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. É que Moisés, levando o povo ali pela península do Sinai, para ali no Monte Sinai, que é o Monte Horebe, o povo fica ali e ele sobe para pegar a tábua dos 10 mandamentos, na narrativa, e fica ali 40 dias. Só que antes de subir, o povo disciplinado jurava seguir corretamente a esse Deus. Só que aí Moisés sobe, está lá em cima, num papo com um Deus, e Deus diz isso: desce porque o pessoal se corrompeu. 40 dias, hein? 40 dias. Depressa tem se desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Eles fizeram para si um bezerro de ouro, e perante ele se inclinaram, ou seja, reverenciaram aquele cordeiro de ouro, e oferecem-lhe sacrifícios, e ainda disseram com relação ao cordeiro: Este é o teu Deus, ó Israel. Colocaram o Deus, o verdadeiro, de escanteio, né? Esse é o verdadeiro Deus de Israel, que te tirou da terra do Egito. E adoravam o bezerro de ouro. E ainda Deus disse a Moisés lá no alto: Tenho visto a este povo, e eis que o povo é de dura cerviz. Dura cerviz é aquela dureza. Cerviz é a parte traseira, né? Do pescoço. Então, da nuca. Então, ele não se dobra. Orgulho. Então Deus falou: esse povo é de dura cerviz, né? Agora, pois, deixa-me, falou Moisés, para que o meu furor, a minha raiva, se acenda contra eles e eu os consuma. Ele estava disposto a matar aquele povo. Deus. E aí Moisés diz assim, olha que beleza. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: Ó Senhor, por que se acende o teu furor, a tua raiva, está enfurecido contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e com mão forte? Isso Moisés falando para aquele que, no entendimento dele, seria Deus. Por que, continuou Moisés, hão de falar os egípcios, se você matar todo mundo, vão falar os egípcios, dizendo: para mal os tirou, ou seja, Deus tirou o povo hebreu para fazer um mal, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra. Moisés falando para Deus: torna-te do furor da tua ira, ou seja, acaba com essa raiva, Deus, que é isso, e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Olha, um homem falando para Deus, e se arrependa, hein,
dessa ira, dessa raiva com relação ao teu povo. Continua a narrativa. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. E virou-se Moisés, desceu o monte, levando a tábua dos 10 mandamentos. Olha como nós, lá no passado, colocávamos em Deus os defeitos que nós tínhamos. Né? Na Escritura, nada mais é do que um relato de um humano, colocando na figura de Deus, dessa força, aquilo que ele, o humano, carrega dentro de si. Né? Então, o homem evoluiu ao longo de tantos e tantos séculos e começa a compreender Deus de outra forma. Não mais aquele. Deus de uma forma diferente. Que nós precisamos ir prestando atenção, né? Melhor ideia das qualidades e das perfeições dessa força fantástica, né? Desse conjunto de leis. E qualidades elevadas ao grau infinito, supremo. Essa força é uma qualidade total, não tem defeito algum, faz tudo da maneira certa. Então vamos entender que Deus é eterno. Porque se tivesse tido princípio, ou teria saído do nada, também, que é um absurdo, ou então também teria sido criado por uma força anterior. E essa força anterior seria nada mais, nada menos do que Deus, que criou esse que nós entendemos como Deus. Outra qualidade, ele é imutável. Eu não consigo imaginar como ele é, mas ele é imutável, né? Não está sujeito a modificações. Porque se estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem todo o universo também não teriam estabilidade nenhuma. Então essas leis, vindas de algum lugar dessa força total, elas são imutáveis. Imagina se ele diz, olha, lá no Brasil o pessoal está com muito frio. Eu vou mudar as estações do ano. Primavera, verão, outono, primavera, verão, vamos cortar o inverno. Né? Deus é imutável. As leis que ele pôs, o funcionamento, não só leis físicas, mas as leis morais, não muda, não pode haver mudança. Outra, Deus é imaterial. Quer isto dizer que a sua natureza difere de tudo aquilo que nós conhecemos como matéria. De outro lado, ele não seria imutável, né? Se fosse sujeito à matéria, ele estaria em mudança contínua. Único, ele é único, só pode ser único. E se houvesse muitos deuses, não haveria unidade de pontos de vista, nem unidade de poder na ordenação do universo. Seria uma confusão, né? Um acha uma coisa, outro acha outra coisa, não daria certo, né? Outra, ele é onipotente. Ele pode tudo, rigorosamente tudo. Ele é onipotente porque é único. Se não dispusesse do soberano poder, algo haveria mais poderoso ou tão poderoso quanto ele, que então não teria feito todas as coisas. Tivesse outro, as que não houvesse feito seriam obra de outro Deus. Aí se instalava confusão. Mais uma, essa força, esse conjunto de leis, é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela sim, né? Justa, bondosa, tanto nas pequenas coisas como nas coisas maiores. E essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça, nem da bondade dessa força, desse Deus. Então, soberanamente justo e bom. Então, se compreendemos a existência dessa força, né, desse conjunto de leis, desse Deus, dá o nome que quiser, é preciso entender Deus como amor, né? E é por isso que vem Jesus. Vem Jesus e nos vem falar desse Deus.
Jesus que foi o maior enviado dele, né? Dessa força, da espiritualidade maior a serviço dessa força. Jesus vem e nos diz que Deus é Pai. Pai. E aí a coisa fica mais fácil de compreender. Eu não consigo entender que é um conjunto de forças, de leis. Não consigo, forças cósmicas, não consigo, não passa pela minha cabeça. Mas quando ele vem e diz, esse conjunto de leis, essa força, é o nosso Pai. É Ele que nos criou. Agora eu tenho a figura do Pai. E aí é muito mais tranquilo de compreender, né? Porque passa a ser uma relação de carinho, né? E eu consigo compreender porque eu tenho o meu Pai. Não está fisicamente comigo, mas está sempre comigo. Então eu tenho meu Pai, você tem o seu Pai. Então eu começo a ver esse Deus na figura de um pai. Ah, fica tão melhor, né? Porque é uma relação de carinho, não mais de medo. Não mais de medo. Coitado do Uzá que foi fulminado. Qual é o pai que faz isso com o filho? A não ser que seja doente, né? Aí é outra história. Então, eu não substituo o meu pai por nada. Porque é amor, é gratidão, é proteção. E quando vem Jesus, e ele vem falar de amor, olha que beleza, por exemplo, na prece que ele deixou. Vamos fazer a prece juntos? Vamos. Deus nosso que está nos céus, muda. Pai nosso que estás no céu. Não fica melhor? O coração não sente mais? A gente não está mais em sintonia com essa força? Eu a chamo de Pai, né? E às vezes nem prestamos atenção nisso. E precisamos então prestar atenção, porque nós estamos falando do primeiro capítulo, do primeiro mandamento, né? Que é não terás outros deuses. Mas eu não conheço nem esse. Fica fácil aceitar outros. Nós vamos ver mais adiante que a gente arranja um monte de deuses. Monte de deuses. E aí seria de perguntar, já estamos um pouquinho na hora, como amar a Deus? Como amar a Deus? Ama-se a Deus no próximo, através do irmão. É assim que se ama a Deus. Olha o que está na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18 e 21. Ele diz assim: no amor, olha, vamos entender como é que o homem imaginava Deus antes, hein? Agora é a partir de Jesus. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor, lança fora o temor. Porque quem ama não quer assustar ninguém, não quer fazer mal a ninguém. Porque o temor tem consigo a pena, a punição, né? E o que teme não é perfeito em amor. Se você teme, você não ama verdadeiramente. Eu temo o meu pai. Então tem alguma questão, tem alguma coisa a ser resolvida. Continua, João. Nós o amamos, a Deus. Amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Ele que nos fez. Se alguém diz, continua João, eu amo a Deus e odeia a seu irmão, é mentiroso. É mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual vê, como pode amar a Deus, a quem ele não vê? E dele temos este mandamento, fala João, que quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Tá? Então, nós vamos seguir adiante, entender como que é a aceitação, né? Com relação a como anda a aceitação de Deus nos dias de hoje, como nós elegemos uma série de deuses, e aí está dito que não terás outros deuses, mas está cheio de Deus por aí, né? E muitas vezes a gente embarca. Então nós vamos falar um bom trecho sobre esse Deus, e ainda estamos no primeiro mandamento.
para que a gente entenda, para que a gente traga esses 10 mandamentos para o dia de hoje, para os dias de hoje. Ah, você ama a Deus? Certamente você diria, amo. Aí eu perguntaria, mas que Deus? Ou quais deuses? Porque às vezes a gente mistura um monte de Deus, né? E aí a gente não sabe exatamente a quem a gente ama. Ah, eu amo a todos. Está errado. Nós temos que amar ao verdadeiro Deus. Então, na semana que vem, nós continuamos a falar sobre Deus, para ajustarmos esses 10 mandamentos para os dias de hoje. É assim que nós teremos a chance de sermos felizes e fazermos uma sociedade feliz. Porque se toda a sociedade compreendesse esse Deus, não aconteceria o que está acontecendo na política, na parte policial, enfim, no dia a dia, no desprezo, na fome, no roubo. Não aconteceria. Se acontece, é porque nós não entendemos ainda Deus. Mas chegamos lá. Bom, queridos amigos, vamos terminando, né? Já avançamos bem hoje, né? Ainda bem que não caiu nada aí. Então, vamos fechar os nossos olhos e fazer uma prece de encerramento. E pedimos a Jesus que continue conosco sempre, para que nós possamos entender cada vez mais tudo aquilo que Ele deixou e que com certeza vai nos aproximar cada vez melhor da felicidade verdadeira. Quando não sabemos para onde andar, como andar, para onde seguir, não chegaremos no local certo. Tem um ditado que diz que para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Não quero andar em caminhos que me levem a locais de tristeza, dureza. Não, quero andar pelos caminhos melhores, pacificar a minha alma e auxiliar o irmão a pacificar também a sua. Precisamos todos nós crescermos. E para isso, temos que compreender e aplicar, sermos perseverantes nessa busca. Que assim seja, graças a Deus. Amigos, na semana que vem, a gente então continua. Agradecemos a presença de todos, né? Pessoal do YouTube, me perdoem, teve um problema aqui na internet e caiu, tá? Mas de qualquer forma, no Instagram fica gravado, tá? Instagram é adilsonferreira.apf. Vai estar guardadinho ali, tá? Então, todos nós, ótimo fim de semana. Todos os pais que estão aí, feliz Dia dos Pais, né? Chame o pai, abrace o pai, esteja com o pai. Ah, mas meu pai já desencarnou. Chama do mesmo jeito. Ele vai estar junto de você, tá? Porque ele está aqui dentro. Forte abraço, obrigado pessoal. Jesus no coração, álcool gel na mão. Abraços a todos. Luiz Carlos, Luci, Maria Leone. Um abraço a todos vocês, tá? Muito obrigado. Tchau, fiquem com Deus.